Oi, vamos iniciar agora a semana 2 do PET 3, né? A atividade agora é a fotoreportagem gênero textual. Fotoreportagem, pelo que você observa, houve uma justaposição entre as palavras foto mais reportagem, formou uma terceira palavra fotoreportagem, que é um gênero do fotojornalismo que tem o objetivo de registrar o decorrer de um acontecimento real e das pessoas envolvidas nesse fato. Então, nesse tipo de texto, o que predomina são as imagens, né? Há aí a imagem com legendas, um texto pequeno ao lado, no caso aí mãos à obra, só para complementar. Mas a informação maior está até nas imagens do que no texto em si. Então vamos analisar, ler a legenda e responder às questões que se seguem. Então, todo gênero textual tem características próprias, né? Então, na letra A está perguntando, marca um X para as características do gênero fotoreportagem. Se está no plural, obviamente tem mais de uma resposta, tá bom? É um gênero que tem grande carga informativa ou narrativa, conta com um texto longo e faz uso da imagem como apenas uma ilustração do texto. Traz um texto objetivo que serve como guia para que o leitor compreenda as fotografias. Então você observa, né, para marcar as opções. Do que trata essa fotoreportagem? Pelas imagens e a legenda você consegue discernir. Letra D. Letra C. O que pode ter motivado a criação dessa fotoreportagem? Por que será que criaram, né, esse tipo de texto? D. Qual a importância das fotoreportagens na sociedade? Elas contribuem para algo? Elas têm sua importância, sim, né? Então vamos ver para responder, pode pesquisar, né? Voltar no texto, ver qual o assunto, se é um assunto que é importante para a sociedade ou não. Letra I. Se você pudesse escolher um tema para uma fotoreportagem, qual seria? Então é pessoal, você escolheria qual tema? O que você acha relevante e importante para fazer uma fotoreportagem? Tá bom? A questão número 2 já é outro gênero textual. Você se lembra, como eu comentei no início da apostila, que esse PET, volume 3, está abordando diversos gêneros textuais? E o bom é que você vai vendo as características, né, de cada um deles. Então tem aí uma entrevista, obviamente uma entrevista, o veículo dela são jornais, revistas, né, pode ser televisivo, internet, e existe um entrevistador e um entrevistado. O entrevistador faz a pergunta, né, o entrevistado responde. Letra A. A linguagem utilizada nas respostas de Larissa Manoela foi predominantemente. Esse termo predominantemente, ele é importante por quê? Porque de repente você pode falar um pouco mais formal, um pouco mais, né, informal, profissional, uma linguagem mais técnica, como estão as opções aí, mas predominantemente, o que mais prevaleceu? A linguagem formal e culta basicamente é a mesma coisa, tá bom? Então você vai observar para responder. Letra B. A que público se destina esse tipo de entrevista? Né? Quem são os interessados por esse tipo de entrevista? Letra C. Qual a temática, qual o assunto, o tema principal da entrevista com a Larissa Manoela? Onde circulam textos do gênero entrevista, né? Os veículos aí, será que é revista, jornal, será que é livro, né? Então, livro didático. Letra E, qual a relevância desse tipo de entrevista para a comunidade em geral? Relevância e importância, né? Será que contribui para algo, né? Ou letra F, que tipo de entrevista você acredita que poderia contribuir mais com a população? Pessoal, né? E a letra G, sublinhe no texto as opiniões de Larissa Manoela sobre os estudos. Então, cuidado com fato e opinião. Fato é algo assim, é um acontecimento, né, real que a gente não muda, né? E opinião é algo que depende de cada pessoa, tá? Então você vai voltar lá no texto e sublinhar as opiniões dela sobre os estudos, tá bom? Questão 3 tem outro gênero textual publicitário, né? E que você observa a sua consciência faz a diferença, está falando sobre economia de água, né? Quantos litros que são gastos, né, num banho.
E assim vai, você observa aí, leia. Letra A. Uma revista fez essa publicação sobre a economia de água e gostaria da opinião dos leitores sobre essa temática, sobre esse assunto. Escreva para a revista falando o que você achou da publicação e qual a importância de publicações como essa para a sociedade. É pessoal, né? Você vai ler, você já deve ter uma bagagem sobre o assunto para responder com clareza. Questão 4, temos aí 2 textos, né? Intertextos aí, interdisciplinaridade entre assuntos. Você vai ler os dois, características bem parecidas. E letra A, qual o assunto tratado nos 2 textos? Né? Letra B, em que veículos foram publicadas as informações presentes nos 2 textos? Consulte a fonte para saber. A fonte logo abaixo tem, né? Tem os textos que a gente fala da mídia, né? Vamos falar um pouquinho sobre o website, né? Web, teia, site, web rede, site lugar, então lugar de rede. Então será que é na internet, num site, que é basicamente o website, a mesma coisa, tá? Letra C. A estrutura escolhida para apresentar as informações nos 2 textos foi de quê? De parágrafos? Foi estruturado em versos, listas ou estrofes? Tá bem explícito aí. Letra D. Qual é a relevância da temática desse texto, né, em si, dos textos lidos para a sociedade? Né? Qual a relevância, a importância desse tema, desse texto e do anterior também. Então você vai analisar a entrevista e o texto publicitário sobre a economia de água para você responder, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima aula.